A gente, na última aula, a gente tinha falado de proteína e a gente tinha falado da questão de desnaturar a proteína, não sei se vocês lembram. Do Eu ovo. até bati muito, muito na tecla falando que o que determina a função da proteína era a forma. Não sei se vocês lembram disso, aquela forma tridimensional. E que se por algum motivo a proteína perdesse a forma, ela acabava perdendo a função. Lembra que a gente falou? E aí a gente até comentou assim, olha, como é que chama quando a proteína perde a forma? Aí eu falei, desnaturação. Então toda vez que a gente fala assim, uma proteína foi desnaturada, significa que ela perdeu a forma original. E se ela perdeu a forma original, significa então que ela perdeu aquela função que ela tinha. A gente viu que algumas vezes essa função ela pode voltar. Então é muito comum quando a gente congela, porque quando a gente diminui a temperatura, quando congela, geralmente a proteína ela vai perder a forma dela, mas vai perder essa forma de maneira que a gente fala que é reversível. Ela perde, mas ela consegue voltar para o que ela era. Então é por isso que, por exemplo, assim, tem muita gente que congela sêmen, congela óvulo, né? Você pode congelar e depois você descongela e usa. Aquilo volta a funcionar normalmente. Você pode congelar, por exemplo, micro-organismos. Você consegue congelar seres vivos mais simples e depois, quando você descongela, ele volta. Porque quando ele volta para a temperatura ótima, aquela proteína volta a ter a forma dela e volta a exercer a função. Mas se por algum motivo ela perder a forma de maneira permanente, aí deu ruim. Aí significa que desnaturou e não tem mais jeito. E geralmente a temperatura desnatura, perdendo a forma de maneira permanente, quando aumenta. Então, é por isso que quando aumenta muito a temperatura, desnaturou e já era. Teve uma vez um exercício do Enem que falava assim, que tinha um cara que vendia boi. E o boi dele era um boi, tipo, reprodutor, um boizão lá, que era resistente a carrapato, era forte, sei lá, era um mega boi. E aí ele vendia o esperma do boi para um monte de fazendeiro, para os fazendeiros pegarem o esperma do boi, onde que tinha os espermatozoides, né, o gameta, e fecundar as vacas para ter uma vaca, para ter filhotes muito bons, assim. E aí, na questão do Enem, falava que o cara, ele pegou 2 potinhos de sêmen. E aí, um ele colocou no freezer e o outro ele ferveu. E aí, perguntava qual que era viável. E aí, a discussão era o seguinte, quando você congela ou quando você ferve, você vai, teoricamente, perder o formato daquela proteína. Então, nenhum dos dois vai ser viável. Mas quando volta para a temperatura ambiente, o que ferveu desnaturou, perdeu a forma para sempre. Então, não adianta você voltar para a temperatura ambiente. Pensa no ovo. Se você pegar o ovo, fritar, mesmo que depois você coloque ele fora da geladeira, ele não vai voltar ao que ele era antes, né? Já perdeu, já era, deu ruim, desnaturou. Agora, eu não sei se vocês já fizeram isso, gente. Aqui em casa, de vez em quando eu faço. Vamos supor que eu quero fazer uma receita que eu use só a gema. E eu não vou usar a clara. Eu já congelei a clara, sabia? E aí, quando eu preciso para fazer, sei lá, clara em neve, eu tiro a clara do congelador, ela descongela e volta a ser o que era antes. Por quê? Porque significa que ela perdeu a forma momentaneamente, enquanto estava congelada. Quando volta para a temperatura ambiente, ela volta até a forma inicial e volta a funcionar normalmente, tá? Então, lembrar que é isso. Então, quando a gente desnatura, significa que a gente perde a forma, acaba perdendo a função. A gente viu que pode acontecer isso por temperatura, a gente viu que pode acontecer isso por agitação mecânica, a própria clara em neve, né? Você consegue desnaturar aquela proteína. Se você altera o pH, eu até dei a dica para vocês aí. Quem tiver curiosidade, pega leite, taca vinagre no leite, você vai ver, não sei se vocês chegaram a fazer isso depois, vocês vão ver que o leite talha. Por quê? Porque você está desnaturando a caseína, que é a proteína do leite, pela presença do vinagre, que vocês já devem ter visto lá na química que vinagre é um ácido, né? Que é o ácido acético, tá? Então foi isso que a gente viu. Oi, fala, Lívia. Interrompendo, desculpa aí. Não, não tem problema Você ia nenhum. falar negócio da proteína semana passada, você ia falar do ovo. Então quer dizer que o ovo cozido aí perde toda a proteína? Não, Só então, aí agora eu vou chegar nessa pergunta. Vou compartilhar minha tela aqui, e aí vocês me falam se tá rolando, tá? Tá rolando? Vocês estão tá vendo minha rolando. tela? Tá? Ótimo. Eu terminei fazendo 2 perguntas. Essa pergunta daqui, que tem muita gente que fica tomando colágeno achando que vai melhorar a pele, ou então melhor ainda, que é a mesma resposta, ou essa daqui. Vamos essa aqui que é mais simples.
A gente acabou de discutir, a Lilian acabou de me perguntar isso, então. Se eu dou uma olhada nesse ovo aqui, ó, esse ovo aqui tá cozido. Significa que essas proteínas aqui estão desnaturadas, elas não são mais funcionais. Esse ovo aqui tá cru. Beleza. Vamos pensar o seguinte, gente. Aí a pergunta é: o que é melhor para mim? É melhor eu consumir um ovo cru ou um ovo cozido? Se eu estiver pensando só no valor proteico. Porque lembra que lá numa aula para trás a gente viu que como proteína é feita de aminoácido e que a gente viu que alguns aminoácidos são naturais e outros são essenciais? Não sei se vocês lembram. O essencial é aquele que eu não consigo, o natural eu produzo, ótimo. O essencial eu não consigo produzir, então eu só vou conseguir obter ele através da alimentação. Por isso que uma alimentação rica em proteínas é uma alimentação tão importante. E é por isso que muitas vezes a gente vê, você deve conhecer muita gente que está assim, tá com sobrepeso, então inclusive está obeso, está acima do peso, mas quando você vai ver, ele sofre de desnutrição, ele está subnutrido. Aí você fala, uai, mas quando a gente pensa em uma pessoa subnutrida, a gente pensa em uma pessoa muito magrinha. Não necessariamente, essa pessoa ela pode se alimentar, ela não passa fome, ela come, ela tem energia, porque geralmente ela vai comer carboidrato, né? Farinha, batata, pão, macarrão, que são são alimentos mais baratos, mais acessíveis, matam a fome, então a pessoa come muito carboidrato. Só que ela não consome muita proteína. Proteína geralmente é mais caro, né? Vem da carne, vem do ovo, vem do peixe, mas pode vir também de alguns legumes, de alguns vegetais. Se a pessoa ela não tem uma alimentação equilibrada, ela não. Quando a gente pensa numa pessoa desnutrida, a gente tem né, na nossa cabeça que é uma pessoa muito magrinha, não necessariamente. Existe muita gente que está acima do peso, mas é desnutrida. Significa que falta nutrientes ali. Uma alimentação pobre em proteína vai ser ruim, porque vai faltar para você os aminoácidos para você construir a sua própria proteína, tá? Então, é a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, mas é muito caro, por exemplo, carne. Pode ser. Mas aí, daí a gente pode tentar, por exemplo, comer, por exemplo, o feijão, a ervilha, a soja, que são vegetais, mas que também tem um alto teor proteico. Por que é importante a gente comer a proteína? Porque quando a gente come a proteína, lembra que eu falei para vocês que a proteína é como se fosse o trem? A gente vai quebrar essas ligações, que são as ligações peptídicas que a gente viu, para liberar o vagãozinho com o aminoácido. E aí, quando eu como, eu vou pegar todos os aminoácidos para construir as minhas próprias proteínas. Então, voltando para essa pergunta, tem diferença o ovo tá cru ou tá cozido? Depende. Você é o pintinho que mora dentro do ovo? Você precisa daquelas proteínas do ovo viáveis para você como pintinho? Ah, preciso, porque eu preciso da albumina ali para ajudar a me proteger durante o meu desenvolvimento embrionário. Então, nesse caso, se você é o pintinho, você precisa da proteína funcional. Se eu cozinhar o ovo, deu ruim para você, você não vai conseguir desenvolver. Mas vamos pensar na gente. A gente não precisa da proteína que está no ovo. O que a gente precisa dessa proteína? Não é o aminoácido? Não é a parte que forma a proteína? Vocês entendem disso? Então, quando eu vou comer a proteína, não me importa se essa proteína ela está viável ou não. Importa que quando eu for botar ela para dentro, eu for me alimentar, o que vai acontecer no processo de digestão? Eu vou quebrar e vou liberar os aminoácidos. É como se eu comesse, por exemplo, o trem, e dentro de mim, quando está tendo o processo de digestão, eu vou quebrar o trem em vários vagõezinhos. Eu absorvo o vagãozinho, ou seja, eu absorvo o aminoácido, e dentro de mim, de acordo com as informações que eu tenho no meu material genético, no meu DNA, que eu vou construir os meus próprios proteínas, os meus próprios trens. Então, em outras palavras, imagina que você tem um joguinho, sabe aquele jogo de montar, tipo Lego? Sabe? Você tem um monte de pecinha. Sim. Aí imagina o seguinte, eu preciso de algumas pecinhas para construir um carrinho. E aí eu vejo que essas pecinhas estão ali, alguém está brincando com essas pecinhas, mas construiu uma casinha. Quando eu pego essa casinha, se a casinha está inteira ou se a casinha está já desmontada, faz sentido para mim? Não, porque de qualquer forma eu não vou ter que desmontar a casinha para pegar a pecinha para construir o meu carrinho. Vocês entendem o que eu estou falando? O que me importa da proteína, gente, quando a gente vai comer, é o aminoácido que está ali formando a proteína. Então, se o ovo está cru ou está cozido, não me importa, porque eu preciso, não é daquela proteína viável em mim, eu preciso do aminoácido que forma aquela proteína. Deu para entender? Ou não? E nos dois tem?
Nos dois tem, porque nos dois tem a mesma proteína. Qual que é a diferença do ovo cozido para o ovo cru? É que no ovo cozido, a proteína, ela tá desnaturada, ela perdeu a forma. É como se fosse, imagina que os dois são as duas casinhas de Lego. Só que uma casinha tá bonitinha, a outra casinha começou a desmontar, já tá quebrada. Mas faz, para mim, alterar alguma coisa, porque dos dois jeitos eu vou ter que pegar essa casinha, eu vou ter que desmontar para pegar o tijolinho para construir o que eu quero. Entende? Então, o que me importa é o tijolo, não é a construção. Então, se a construção está quebrada ou não, eu vou precisar só do tijolo. Eu, de qualquer forma, quando eu como um ovo, a proteína é uma macromolécula, né? Quando eu como um ovo que é rico em proteína, eu não consigo absorver essa macromolécula. Eu absorvo só o monômero, só a partinha, só o aminoácido. Então, de qualquer forma, eu vou ter que quebrar. Então, tanto faz para mim, se eu estiver alimentando, comer ovo cru, ovo cozido. Se eu pensar em termos proteicos, né? É melhor comer o cozido, porque o ovo cru pode ter bactéria, outras coisas. Mas a gente pensar só em termos de proteína, tanto faz. Porque mesmo se a proteína do ovo cru estiver viável, eu não preciso dessa proteína, eu preciso do aminoácido para fazer as minhas proteínas. Então, só a última coisa, deixa eu perguntar, que teve gente que quer perguntar aí. Mas, por exemplo, quando eu como um bife de boi, o bife de boi é a musculatura lá do boi, né? Então, por exemplo, fiz uma carne cozida, estou comendo lá o músculo, tá? Do boi. Esse músculo é o mesmo que está aqui em mim? Não. O que tem ali no músculo do boi? Muita proteína. Na hora que eu como, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa proteína e vou liberar as partes. Proteína é feita de uma sequência de quê? Que a gente conversou nas últimas aulas? De aminoácido. Então, se eu pego essa carne, eu vou digerir, vou quebrar, liberar um monte de aminoácido. Esse aminoácido eu vou absorver, cai na corrente sanguínea, chega nas minhas células, e aí, de acordo com as informações que estão lá no meu material genético, eu consigo começar a produzir as minhas próprias proteínas. Então, o que está aqui, ó, são proteínas que eu mesma produzi, a partir dos aminoácidos que eu obtive na minha alimentação, comendo, por exemplo, lá um músculo da vaca. Deu para entender? Ou não? Sim. Sim? Alguma dúvida? Alguém perguntou aí? Eu queria saber, professora, se essa questão de cozinhar o ovo mais ou menos tem alguma diferença? Em termos... É a Lilian que perguntou? Quem perguntou? Não. Foi a Ana. A Ana? Ana. Isso. Ana, em termos proteicos, não. Porque a diferença se está mais ou menos cozido, em termos proteicos, a proteína está mais ou menos viável para o bichinho que teoricamente estaria lá dentro, que é o pintinho. Para a gente, tanto faz. Agora, em termos... se você for pensar, por exemplo, assim, um ovo, quanto mais cozido, vamos supor que tem uma bactéria ali dentro. Que pode ter, né? Se tiver, é melhor você comer o ovo cozido do que o ovo cru. Porque quando você... uma boa pergunta. Por que quando a gente cozinha o ovo ou cozinha qualquer alimento, diminui a chance da gente ter alguma infecção alimentar? Cozinha, né? A bactéria que tá ali. Boa. E quando cozinha bactéria... Por que quando a gente cozinha bactéria, então, sei lá, tem neném em casa? Geralmente a gente ferve as mamadeiras do neném, né? Para dar. Por que ferver ou cozinhar ajuda a matar as bactérias? É exatamente pelo que a gente está vendo que a gente viu na última aula. Bactéria não é ser vivo? Todo Sim. ser vivo é feito de quê? Proteína. Quando a gente ferve alguma coisa, a gente está fazendo o quê? A gente está desnaturando as proteínas daquele ser vivo. Se a gente desnatura as proteínas da bactéria, a bactéria vai ficar viável? Não. Ela morre. Por isso que um jeito de que a gente tem de esterilizar as coisas não é passar no fogo ou então não é aquecer. Sim. Porque quando você aquece ou passa alguma coisa no fogo assim para esterilizar, salão de beleza, por exemplo, eles colocam num negocinho, uma autoclave, eu acho que é para esterilizar o alicate. Isso. Por que esteriliza quando a gente coloca numa temperatura muito alta? Porque os seres vivos que estão ali, os micro-organismos que tiverem ali, fungo, bactéria, vírus, todos eles, como são seres vivos, eles são formados de proteína. Se eu aumento muito a temperatura, o que vai rolar? Eu vou desnaturar a proteína daquele ser vivo, não vou? Se eu desnaturo a proteína, ela vai perder a forma, ela perde a função, ele vai morrer sem aquela proteína. Do mesmo jeito da gente. Lembra na última aula que a gente falou por que é perigoso a gente ter febre muito alta? Porque se a gente tem febre muito alta, o que vai acontecer com as proteínas do nosso corpo? Elas vão começar a desnaturar. Se elas começam a desnaturar, elas começam a perder a forma, perder a função e deu ruim pra gente. Aí a gente vai ter convulsão, vai começar a dar muito ruim, até que pode ser muito grave. Então a temperatura começou a aumentar demais,
É um Professora, sinal que alguma coisa está acontecendo. Então, primeira coisa, tenta baixar essa temperatura. Por isso que bota álcool, toma banho, compressa de água fria para tentar baixar, para evitar que você desnature as suas proteínas. Quando a gente vai ferver alguma coisa, a gente quer desnaturar mesmo para ficar livre dos micro-organismos, tá? Fala. pode também ocasionar a morte? A febre? Isso. Pode, Se tiver uma febre muito alta? dependendo da quantidade, sim. Só que o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, assim, se você chegou no ponto que está muito alto, geralmente a gente desmaia. Não sei se vocês já desmaiaram por febre, assim. Tem gente que convulsiona e às vezes até apaga. Que é um jeito que ele tem de tentar te proteger. Mas se essa febre não abaixar de alguma maneira, pode ser sim, pode em algum momento levar à morte. Normalmente não leva, porque quando começa a ficar muito alta, a pessoa já começa a perder o sentido, tal. Então, geralmente ela é encaminhada para algum lugar e aí toma antitérmico, alguma coisa assim para dar uma baixada. Mas é perigoso, muito perigoso. Tá? Entendi. Oi? Beleza? E aí, não, então é isso. Acho que eu já falei. Então, acho que não ficou dúvida, não, né? Então, isso é muito importante, gente. O Enem adora cobrar esse tipo de coisa, porque as pessoas confundem, né? Então, assim, bota uma coisa na cabeça. Por que é importante a gente consumir proteína, a gente se alimentar de proteína? Não é porque aquela proteína que eu tô comendo vai para o meu organismo. Porque a proteína ela não é feita de aminoácidos e eu preciso de aminoácido. Por que eu preciso de aminoácido? Para produzir as minhas próprias proteínas. Tudo bem, alguns aminoácidos eu consigo dar conta de produzir, que são os aminoácidos naturais. Mas os aminoácidos essenciais eu não dou conta. Então, eu vou conseguir através da onde? Da alimentação. Se eu tenho uma alimentação pobre em proteína, significa que eu não vou conseguir ter todas as pecinhas que eu preciso para construir as minhas próprias proteínas. Então, vai começar a dar ruim. Então, uma alimentação balanceada, ela é muito importante, tá? E lembrar que a gente consegue proteína, óbvio, carne, ovos, leite, queijos, mas a gente consegue também proteínas através de vegetais. Tanto que uma pessoa que é vegetariana, quer ver, tem gente que é até vegana, que não come nem leite, não toma nem leite, nem ovo, né? Mesmo assim, essas pessoas, elas conseguem suprir os aminoácidos que elas precisam, fazendo uma alimentação mais balanceada em termos de vegetais, tá bom? Foi? Aí, então tá bom. Então aí agora, para a gente terminar essa parte de proteína, a gente vai falar de um tipo muito especial de proteína, que são as enzimas. Então, eu não sei se vocês lembram, lá na primeira aula, quando eu falei de proteína, eu falei, olha, gente, proteína tem um monte de função. Colágeno é proteína, então a proteína ela pode ter função, por exemplo, estrutural, de dar estrutura para a minha pele. Anticorpo é proteína, então a proteína pode ter função de defesa. A gente falou assim, sei lá, hemoglobina é proteína, então ela pode ter função de transporte. Lembra que eu fiquei dando um monte de exemplo? Os slides até, eu acho que já estão disponíveis para vocês, eu vou até conferir depois da aula, tá? E aí, uma das funções da proteína que eu falei, olha, essa é importante para caramba, a gente vai ter uma aula só para falar dela, é a tal da função enzimática, a gente chama de função catalisadora. Então, o que é isso? Enzima é um tipo muito especial de proteína, tá? Aí tem uma frase até boa para vocês anotarem aí. Também a gente fala assim, toda enzima é uma proteína? É. Toda vez que você pensar em enzima, você vai lembrar de proteína. Agora, toda proteína é enzima? Não. Por exemplo, o colágeno é uma proteína estrutural, não é enzima. Anticorpo é uma proteína de defesa, não é enzima. Então, você tem um monte de proteína que não é enzima. Mas a enzima é um tipo de especial de proteína. Então, falam em enzima, a gente sabe que toda enzima é proteína, tá? Por que a gente estuda enzima? A enzima, gente, é uma proteína que vai ser importante porque ela vai facilitar que as reações químicas aconteçam. Então, se não tivesse essa enzima, as reações iriam acontecer? Poderia até acontecer, só que iria demorar muito tempo para acontecer e às vezes ela seria muito dificultada. Então, quando a enzima está na área, a reação acontece rapidinho. Vocês já ouviram falar de enzima lá na aula de química? Alguém aqui já ouviu falar de enzima? Ou é a primeira vez? A primeira vez? Eu já ouvi falar. Já? Então, para quem não ouviu, só para ver se vocês entendem. Eu não sei se vocês vão lembrar, isso aqui vocês viram foi com o outro professor, tá? Foi com o Nando, mas vocês lembram.
Isso daqui é um tipo de carboidrato que a gente chama de sacarose, que é o açúcar da cozinha, né? Aquele que a gente põe no cafezinho. Que é um disacarídeo, tá vendo? Ele é formado por um monômero aqui e o outro monômero aqui, só que eles estão ligados entre si. A gente consegue, se eu tomo, por exemplo, aqui um café com açúcar, na hora que eu boto esse açúcar para dentro, eu tô botando, então, essa molécula aqui para dentro, que é um disacarídeo. Só que eu não consigo absorver o disacarídeo, eu só absorvo o mono, só a parte dele. Então, eu absorvo esse pedacinho aqui. Deixa eu pegar uma canetinha, fica mais fácil. Eu absorvo isso daqui e isso daqui. Então, eu preciso quebrar. Então, a água vai me ajudar a quebrar isso para liberar glicose e frutose. Então, vocês devem lembrar, glicose é um monossacarídeo, frutose é um monossacarídeo, e quando eu tenho 2 monossacarídeos juntos, eu tenho a sacarose, que nesse caso é um disacarídeo. Tá, isso é matéria antiga. Mas o que eu preciso que vocês saibam? Quando eu tenho esse disacarídeo, que é a sacarose, eu preciso quebrar para liberar os 2 monossacarídeos. E aí eu consigo absorver. Tudo bem. Só que a gente tem um problema. Para eu fazer essa quebra, existe uma coisa que chama de energia de ativação. O que é energia de ativação? Para uma reação acontecer, precisa de uma energia. Você tem que ter movimentação lá das partículas para que a reação aconteça. E normalmente isso não se atinge sozinho. Então, a reação pode até estar propícia para acontecer, mas se a energia de ativação não estiver disponível ali para ela ser atingida, a reação não acontece. Então, onde que a enzima ela participa da brincadeira? A enzima ela vai facilitar que essa reação aconteça, como ela diminui a energia de ativação, facilitando que essa reação aconteça muito mais rápido. Nesse caso daqui, olha, a sacarase, que é a tal da enzima. Então, ela vai facilitar que aconteça a quebra da sacarose em glicose e frutose. Uma dica que eu dou para vocês, terminou em ase, sabe que é a enzima. Então, não sei já ouviram falar em lipase. Lipase é uma enzima que ajuda na quebra de lipídios. Protease é uma enzima que ajuda na quebra de proteínas. Sacarase vai ajudar na quebra da sacarose, tá? Então, resumindo, vê se dá para entender isso aqui. Então, imagina que aqui são os reagentes de uma reação e aí os reagentes vão reagir para no final gerar um produto, tá certo? Então, para a reação acontecer, você tem os reagentes que reagem para gerar o produto. Não sei se vocês percebem aqui, mas para essa reação acontecer, daqui chegar até aqui, eu preciso romper essa barreira aqui, que a gente chama de energia de ativação. Lá na química, vocês vão aprender isso melhor, tá? Mas só para vocês entenderem. Essa é a energia de ativação. Geralmente, como é que a gente faz para que isso aconteça mais fácil? Geralmente, quando a gente dá calor. Quando a gente aquece uma substância, vocês concordam que as partículas vão ficando cada vez mais agitadas? Cada vez mais agitadas? Então, se eu quero um bom exemplo, eu tenho água e açúcar. Você pega um copo de água e coloca uma colherada de açúcar, o que vai acontecer? Ele vai dissolver, mas vai demorar. Mas se meu copo d'água estiver quente e eu ponho açúcar, não vai dissolver muito mais rápido? A temperatura, ela faz com que as moléculas fiquem mais agitadas, então quanto mais calor, mais agitação das moléculas, e com isso, você acaba fazendo com que a reação aconteça mais fácil. Então, a gente é um ser vivo, né? O que determina a gente ser vivo, das coisas que determina a gente ser um ser vivo, é nosso metabolismo, ou seja, um conjunto de reações químicas que acontece dentro da gente. Essas reações, elas têm que acontecer de maneira espontânea. Eu estou conversando aqui, tá uma porrada de coisa que está acontecendo dentro de mim. Um monte de reação química, e tem que ser muito rápido. Só que essas reações, para acontecerem, elas têm que atingir essa energia de ativação para que elas aconteçam. Então, como é que seria? Ah, professora, então vamos fazer o seguinte, o ideal seria que aquecesse. Porque se a gente aquece, as partículas vão ficar mais agitadas, as reações vão acontecer de uma maneira mais fácil. Sim, mas tem um grande problema. Imagina se as nossas reações elas acontecessem mais fácil quando a gente aquecesse só. Se a gente aquece, o que corre o risco de acontecer que a gente conversou agora? A gente pode desnaturar, né? As proteínas que fazem parte das nossas reações vão desnaturar e não é uma boa opção. Então, assim, aquecer funciona. Funciona porque quando você fornece calor, você aumenta a energia, ali os reagentes, a tendência é que os reagentes consigam reagir mais fácil para gerar o produto. Porém, o calor para o ser vivo não é uma boa opção, porque senão corre o risco do que fazer o que a gente acabou de discutir aqui, desnaturar, e aí vai matar, vai dar ruim. Então, existe uma outra alternativa, e essa é a alternativa que a gente vai aprender agora, que é a tal da energia, que é a tal da enzima. Então, olha aqui, uma reação sem enzima.
você tem aqui os reagentes e você tem aqui no final o produto. Para os reagentes reagirem no final gerar o produto, olha lá. Sem enzima, ele tem que atingir essa energia toda aqui para acontecer. É difícil. A enzima, olha lá, a energia vai ser muito menor. Então, o que é importante vocês saberem disso tudo que eu estou tentando explicar? Uma reação, quando a enzima participa dela, a reação ela acontece muito rápido e muito fácil. Então, ter enzimas no nosso organismo é fundamental para que nossas reações aconteçam de maneira fácil e rápido. Tudo que está acontecendo aqui dentro da gente, se a gente não tivesse enzimas, ou seja, um tipo especial de proteína que facilita que essas reações aconteçam, a gente estava no sal. A gente provavelmente não teria vida, porque as reações elas iam demorar tanto para acontecer que não ia permitir que o nosso metabolismo acontecesse da maneira que acontece. Então, esse exemplo é bem bom. Ó. Imagina o seguinte, você tem uma bola, você tem o início do caminho e o final do caminho, tá? E aí, lá no meio do caminho tem um morro. Você tem duas opções. Você vai pegar e subir o morro. Então, você vai custar. Olha lá, o mocinho tá custando, ó. Tá levando a bola, tá gastando muita energia. Chegou lá em cima, ele vai, desce e chega aqui no ponto final. O outro vai fazer a mesma coisa. Só que, em vez dele subir o morro e descer o morro, tem um túnel. Então, ele vai de boa lá, andando e chega no ponto final. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Se a reação tem enzima ou se a reação não tem enzima, ela acaba acontecendo do mesmo jeito. Tá vendo que ela vai começar aqui e terminar aqui? Só que vocês percebem que com a enzima, a reação ela acontece de uma maneira muito mais rápida e fácil? Muito mais fácil, facilita o processo. Enquanto sem enzima, pode até acontecer, mas vai custar. Então, eu já deixo vocês perguntarem, mas o que eu quero que vocês saibam? A enzima, ela vai participar da reação como? Ajudando que essa reação aconteça. Ela vai facilitar o processo, tá? Mas, se ela não tiver, teoricamente, essa reação vai acontecer de todo jeito. Então, se eu não tivesse a ajuda aqui desse caminho, de qualquer forma, essa bolinha chega aqui. Só que ia gastar muito mais tempo e muito mais energia. Quando a gente pensa em vida, as coisas têm que ser rápidas, né? O nosso metabolismo, as coisas estão acontecendo para ontem. Então, as enzimas ajudam que as reações aconteçam. Então, para a gente é muito importante ter enzima. Porque se a gente não tivesse enzima, no final até ia acontecer a reação, mas ia demorar tanto que muito provavelmente não seria viável a vida. Deu para entender o que é enzima e a importância da enzima? Abre aí para perguntar se não. Deu sim. Deu? Então, ótimo. Então, olha que coisa legal. A enzima, gente, ela funciona só em cima do substrato. O que seria o substrato? É onde essa enzima vai agir, tá? Então, toda enzima tem um substrato. Então, lembra que eu falei, por exemplo, da protease? A protease são enzimas que agem em cima de proteína. Então, a proteína é quem? O substrato da enzima. A lipase é a enzima que age na quebra de lipídios. Então, os lipídios são quem? O substrato dessa enzima, tá? Então, toda vez que a gente fala de uma reação enzima-substrato, a gente está falando, o substrato é onde que essa enzima vai agir para facilitar que essa reação aconteça. Tudo bem? Então, essa é a relação enzima-substrato. Aí tem uma coisa legal que eu queria falar com vocês aqui. Por que essa relação ela é muito específica? Por que ela é muito específica, você sabe? Pensa em tudo que a gente viu de enzima e de proteína. Enzima não é um tipo de proteína? Não é? Sim. Que a gente falou, eu tô falando aqui, acho que tem 3 aulas, estou ficando até repetitiva. Que proteína, ela tem uma forma específica que determina a função dela. Então, toda vez que você pensar em proteína, você vai lembrar que proteína é específica. E se a enzima é um tipo de proteína, ela é muito, muito, muito específica. É como se fosse uma chave e uma fechadura. Muita gente fala isso, complexo chave-fechadura. Eu posso, aqui, por exemplo, onde eu moro, são vários apartamentos, um do lado do outro. São 8 apartamentos, um do lado do outro. E eu tenho uma chave. A minha chave, ela consegue abrir qualquer porta? Não. A chave é específica da porta do meu apartamento. Então, é como se fosse isso. A enzima, ela não consegue encaixar em qualquer substrato. Ela consegue encaixar no substrato que é específico a ela. Então, se eu tenho, por exemplo, uma
uma protease, essa enzima ela vai encaixar na proteína, numa proteína específica lá. Pronto. Essa enzima ela consegue agir sobre lipídio? Não, porque ela é específica. Então, lembra da chave da fechadura, tá? Ela é específica, a chave ela é específica da fechadura. Se por algum motivo, gente, eu mudar a chave ou mudar a fechadura, vai funcionar? Não. Imagina se por um acaso eu deixar cair a minha chave e passou um caminhão em cima da minha chave na confusão que eu fui atravessar a rua e entortou minha chave. Aí eu pego e vou para casa. Eu vou conseguir abrir minha porta? Não. Não, porque eu mudei a forma da chave e aí agora eu perdi a especificidade. É muito isso. A enzima e o substrato é muito isso, chave e fechadura, tá? E aí, uma outra coisa legal. A mesma enzima que facilita que uma reação, por exemplo, aconteça, de síntese, é a mesma enzima que faz que uma reação de quebra aconteça. A gente fala que ela é reversível. Como assim? Vamos dar o exemplo da chave da fechadura. A mesma chave que abre a porta não é a chave que fecha a porta? Não é? Eu não tenho uma chave para abrir e uma chave para fechar. A mesma chave que faz com que minha porta abra, ela consegue fechar minha porta. Então, a mesma enzima, por exemplo, olha que legal nesse caso aqui no meu desenho, olha. O substrato, eu sempre perco a minha canetinha. Deixa eu pegar de novo a minha canetinha aqui. O substrato, tá vendo que é esse negocinho roxo? Sim. E aqui o negocinho verde é a minha enzima. Então, a minha enzima, olha que bonitinho, encaixe perfeito, chave fechadura, encaixa certinho no substrato. E aí, tá vendo que na hora que ela encaixa, ela permite que o substrato quebre em dois, nesse azulzinho e no vermelhinho? Sim? Sim. Então, essa enzima, ela permite que a reação de quebra aconteça. Agora, repara, tá vendo que a setinha tá para cá, ó. Então, essa enzima, ela vai juntar no substrato e vai permitir que o substrato quebre. Boa. A mesma enzima pode pegar, juntar nesses dois pedacinhos aqui e permitir que agora esses dois pedacinhos formem o quê? A parte roxa grandona. Entende o que eu tô falando? Então, olha que massa. A mesma enzima que permite a quebra do substrato permite também a síntese. Por quê? Porque o encaixe é o mesmo. Não importa se está quebrando ou se está juntando, tá vendo que o encaixe é o mesmo? Então, por isso que a gente fala que a enzima ela é reversível. Ela pode fazer tanto uma síntese, por exemplo, uma reação de síntese, quanto uma reação de quebra, tá? Então, para dar um exemplo prático. Essa daqui é a maltose. A maltose, para quem não lembra, volta lá na aula do professor, que deu antes de eu dar para vocês. A maltose é um disacarídeo, então é um carboidrato formado por duas glicoses. Olha que massa. Aqui eu tenho uma enzima que encaixa certinho na maltose. Então, eu posso falar que a maltose é o substrato dessa enzima, não posso? Tudo bem? Como é que vocês acham que chama essa enzima, hein? Vocês nunca viram isso, não tem problema, mas dá pra gente chutar, pelo que eu falei. Lembra que eu falei com vocês que toda vez que termina em ase é enzima? Uhum. A maltose é o substrato. Como é que vai chamar essa enzima? A enzima específica da maltose. Maltase. Tá? Então, você pega o nome do substrato e chucha um ase ali no final, virou a enzima. Que nem, por exemplo, o substrato é o lipídio. Como é que é o nome da enzima? Lipase. Entendeu? Aí, nesse caso aqui, eu tenho uma maltose. Então, como é que é o nome da enzima? A maltase. Aí, olha que legal. A enzima se liga à maltose. E olha o que ela fez aqui, ó. Quebrou em duas glicoses. Tá vendo? Agora, e se eu quisesse fazer o contrário, hein? Eu quisesse pegar duas glicoses e transformar em maltose, eu ia conseguir? E quem quer fazer isso? A mesma enzima. Porque a enzima que vai, ela volta. A chave que abre a porta é a mesma chave que fecha a porta. Então, a mesma enzima que consegue, por exemplo, pegar essa substância aqui e quebrar nessas duas menores, consegue pegar essas duas menores e juntar e fazer essa maiorzinha. Deu para entender? Sim. Sim? Então, tá. Então, eu tenho quanto tempo? Deixa eu ver aqui, só para eu não extrapolar a aula. Eu tenho 7 minutos. Então, eu vou fazer algumas perguntas rapidecas aqui. Vou até deixar aqui para ver o tempo. Alguns fatores podem influenciar a atividade da enzima, tá? Então, a enzima está lá funcionando de boa, está tudo certo. Mas alguns fatores podem influenciar na atividade dessa enzima. O primeiro fator que pode influenciar é a temperatura, que tá aqui, ó, bem bonitona para vocês verem. Vou até abrir grandão aqui para vocês verem. Vamos entender o que está acontecendo nesse gráfico. Gente, gráfico também nós vamos ter que agarrar em gráfico.
coisa que eu acho que o Enem mais gosta é de gráfico. Nós vamos, né? Vocês vão tudo estar na faculdade, então vamos agarrar no gráfico aqui. Olha lá. Aqui nesse gráfico, aqui é o eixo Y, ele está mostrando a atividade da enzima. E aqui no eixo X, ele está mostrando a temperatura, ou seja, a temperatura, ela interfere muito, muito na atividade da enzima. Repara uma coisa aqui, vamos ver se vocês conseguem analisar aqui comigo, olha. Quando a temperatura está tipo 0 a 10 graus, a 0 até 20 graus, você está vendo que a atividade da enzima, ela é mais baixinha? Tá vendo que quando a temperatura está a 30 graus, nesse caso, uau, a atividade da enzima, olha lá, é muito alta. Compara 30 graus, por exemplo, com 10 graus aqui, ó. A atividade é baixa, né? Com 10 graus. Com 30 graus, olha lá, a atividade, ela é super alta. Aí, se eu começo a diminuir, aumentar demais a temperatura, fui para 50 graus, olha o que acontece. Volta o quê? Baixa a atividade. Então, primeira coisa que esse gráfico mostra pra gente, que dependendo da temperatura, essa enzima ela vai funcionar muito bem, ou essa enzima pode funcionar mais ou menos. Alguém consegue tentar me explicar por que a temperatura, ela age tão fortemente, ela influencia tão fortemente a atividade da enzima? A gente falou isso nessa aula, vamos ver se vocês conseguem lembrar. Se não lembrar, não tem problema, eu falo, mas vamos tentar? Tem a ver com o negócio lá do ovo? Tem a ver. O quê? A enzima é o quê, gente? Porque quando tem um aumento de temperatura para ajudar lá a matar as bactérias, para tipo quebrar? Então, quem tá falando comigo é Eduarda? Isso. Isso. Duda, presta, ó, uma coisa que você falou tem a ver. Olha só. Lembra que eu falei com vocês, gente, que enzima é uma proteína? Sim. Lembra? E lembra que eu falei com vocês que a proteína, ela tem uma determinada temperatura ideal? Que se eu aumento muito a temperatura, ou se eu diminuo muito a temperatura, eu acabo perdendo a forma e perdendo a função? Sim. Sim? Se a enzima é proteína, mesma coisa. Se eu aumentar muito a temperatura, ou se eu diminuir muito a temperatura, a enzima, por ser uma proteína, ela vai perder a forma, não vai? Se ela perde a forma, esse encaixe aqui vai acontecer de maneira perfeita? Se eu pego a minha chave e deixo... Eu boto a minha chave dentro do fogão, esqueço minha chave dentro do fogão, sei lá como é que eu vou fazer isso, mas sei lá, enfiei alguma coisa, guardei minha bolsa dentro do forno, porque estava sem lugar, tirei a bolsa, a chave ficou lá dentro. E aí eu esqueci e liguei para fazer um bolo. Acendi para fazer um bolo. Minha chave vai começar a entortar, porque está muito quente lá dentro. Quando eu tiro essa chave, vai conseguir abrir a minha porta? Não vai. Não. Então, mais ou menos isso. A enzima não é uma proteína? Se eu aumento a temperatura demais ou se eu diminuo a temperatura demais, você concorda que essa proteína, que é uma enzima, vai perder a forma? Se perde a forma, perde a função. Foi? Foi. Então, para terminar, uma última pergunta que eu vou jogar aqui no ar para terminar. Além da temperatura, alguém consegue me falar alguma outra coisa que pode alterar, então, o funcionamento, a atividade da enzima? Pensa lá nas aulas de proteína. Lembra de pH? Lembra que eu falei que se está mais ácido ou se está mais básico não pode alterar a minha proteína? Eu até dei o exemplo, se eu colocar vinagre no leite, o leite não vai talhar? Eu não vou desnaturar a proteína do leite? Sim. Não vou? Então, se eu deixar um meio muito ácido, ou se eu deixar um meio muito básico, isso pode alterar o funcionamento da minha enzima? Pode. Sim. A enzima não é proteína? Então, dependendo Mas varia aí. E aí que cada proteína, gente, tem a sua temperatura ideal e seu pH ideal. Ou seja, cada enzima tem sua temperatura ideal e o pH ideal. Então, o que eu vou fazer na aula que vem com vocês é discutir isso. Vou dar só um exemplo bem rapidão aqui, para vocês ficarem com ele na cabeça. E na aula que vem a gente termina essa matéria e eu vou dar alguns exercícios para a gente fazer, tá? Mas, ó, para ficar na cabeça a pergunta. Dá uma pesquisada para mim para a gente discutir. Se eu ver o pH da minha boca, ele é diferente do pH do meu estômago, que é diferente do pH do meu intestino. E eu sei que tem enzima que funciona na minha boca, eu sei que tem enzima que funciona no meu intestino e eu sei que tem enzima que funciona no meu estômago.
O estômago, eu acho que é até fácil de vocês se lembrarem. Todo mundo, vocês têm mais ou menos noção de como é que é o pH do nosso estômago? É ácido ou é básico? Ácido. É ácido, né? É super ácido. Então, pensa, uma enzima que vai funcionar lá no meu estômago, essa enzima, o pH ótimo dela tem que ser ácido ou tem que ser básico ou tem que ser neutro? Ácido. Ácido, boa. Porque se o pH ótimo da enzima que funciona no meu estômago for neutro, deu ruim. O que vai acontecer quando ela chega lá no meu estômago? Se o pH ótimo dela é neutro, se ela chega no meu estômago e ela vê um pH muito ácido, o que acontece com ela? Ela? Destrói. Isso. Vamos usar a palavra que a gente aprendeu nessa aula. Ela diz natura. Desnatura. Isso, desnatura, tá? Então, é muito legal, a gente vai ver que como o pH ele vai mudando dentro do nosso tubo digestório, tem enzima que ela funciona muito bem só na boca, tem enzima que funciona muito bem só no estômago, só no intestino. Na aula que vem eu vou falar sobre isso, para a gente fazer uma coisa um pouco mais prática. E é por isso que quando a gente está com queimação, o que acontece, a gente vai tentar falar um pouquinho melhor sobre isso e associar com a enzima, tá bom? Aí, só uma última pergunta também, que agora eu vou terminar, porque a professora já deve ter chegado aí, falta um minuto. Alguém aqui nessa turma é intolerante à lactose? Eu. Quem falou? Ana. Ana, a aula que vem vai ser dedicada a você, tá? A aula que vem a gente vai entender então um pouco mais do funcionamento da enzima e eu vou terminar a aula explicando o que a Ana tem e que algumas pessoas têm. O que é ser intolerante à lactose? O porquê disso? Por que dá ruim? Porque dá ruim, não dá, Ana, quando você come um trem que tem lactose? É ruim demais, né? O trem pega. Então, a gente vai entender o porquê e o que dá para a Ana resolver o problema dela, tá? Então, a gente vai usar a biologia, a gente vai entender de enzima e vai aplicar isso dentro, por exemplo, de quem é intolerante à lactose, que também é uma ótima coisa que o Enem gosta de cobrar, porque o Enem gosta de cobrar coisas que são aplicadas, né? E mesmo se não fosse, eu acho que para a gente entender, quanto mais aplicado, fica mais fácil da nossa vida. Foi? Foi. Então, tá bom. Então, ó, aula que vem. Termino isso e aí eu já vou deixar uns exercícios, um exercício debaixo da manga. Se der tempo, a gente já começa a fazer na própria aula. Se não, eu libero para vocês para fazer em casa. Eu só não vou liberar agora porque eu acho que é melhor terminar a matéria e a gente faz um bloco de exercícios de proteína e enzima. Tá bom? Tá joia, professora. Obrigada. Então, ótimo, gente. Ó, Obrigada pela aula, professora. Obrigada, gente. Eu tô adorando. Espero que esteja funcionando. É aquilo. Se tiver muito difícil, me avisa, tá? Se tiver muito rápido, muito devagar, o que eu puder fazer para melhorar, vocês me avisem. E se alguém depois tiver tempo e puder me mandar foto lá da apostila que vocês têm, só para me ajudar para ver o que está rolando lá, para a gente tentar fazer juntinho. Eu falar para vocês lerem algumas páginas, assim, que eu acho que talvez facilite. Tá bom? Tá joia, bom. professora. Boa noite para Obrigada. vocês. Boa semana até Boa semana noite. que vem. Boa noite. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Deixa eu ver. Eu não sei se outro professor Ei, chegou. Deixa eu parar de queridos. compartilhar. Oi, Eu já tô tudo aqui. bem? Ei, querida. É a Eu minha só câmera, não sei o que está acontecendo. Eu vou tentar sair e entrar de novo, porque tá falando que eu não consigo apresentar e sem apresentar eu fico perdida. Será que Aí eu vou- eu acho que é. Tá, eu vou tentar fazer aqui. Sair, às vezes eu saindo, libero para você também, tá? Tá, Um beijo. mas- Tchau. Tchau, querida. Até. Até. Meninos, eu vou dar uma saída e eu volto, porque eu não tô conseguindo compartilhar minha câmera e eu preciso. Vê se tá? você consegue agora, porque eu acho que eu tava compartilhando. Acho que a culpa era minha. Vê se dá. Não, tá Não? falando que não consigo. Ah, Eu então vou tá. sair e entrar de novo agorinha. Pronto, tá? Tá. Beijo, gente. Boa aula pra vocês. Tchau.